Quem que viu as redes sociais aqui? Quem acompanha as redes sociais aqui da igreja, Our Church? Você que não acompanha, você que você não curte, isso é quase um pecado, tá? Te falar a verdade. Porque dá um trabalho fazer aquele negócio, aqueles posts. Você que nem curte, cara, mano. Enfim, e lá a gente colocou um versículo que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que falava assim: assim como o corpo sem fôlego está morto, a fé sem obras está morta. E é o que a gente vai estar falando hoje, certo? Hoje a gente vai abrir bastante texto, bastante versículo, certo? Então vamos começar abrindo em Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, certo? Isso aí é uma verdade imutável. Se você, que nem a Mayumi falou, se você crê com o seu coração que o Senhor Jesus é Cristo, você é salvo. Isso é uma verdade, está na palavra, está no livro sagrado que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo, certo? Porém, se você estiver anotando isso, né? O título da mensagem de hoje é: apenas a fé, ela pode te salvar? Só a fé, ela pode te salvar? E eu já vou começar respondendo: sim, apenas a fé, ela pode te salvar, sim. E eu queria mostrar um caso, uma situação isolada, né? Que foi o ladrão que estava lá na cruz, certo? Ele viveu o quê? Uma vida inteira de pecados, de iniquidades, de crimes, talvez até, não sei, assassinatos. Mas no último momento, no último minuto, talvez, da vida dele, ele chegou, se arrependeu, entregou a vida para Jesus Cristo, reconheceu que Ele é o Senhor dele. E naquele momento, aquele homem alcançou a salvação, porque o próprio Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo. Certo? Só que, e tem tantos outros casos, a mãe do pastor, né? Que morreu nos braços do pastor, talvez você não saiba o testemunho da mãe do pastor, mas nos últimos dias ela aceitou o Senhor Jesus Cristo, cara, e ela alcançou a salvação. Eu creio nisso. Só que, por exemplo, como esse ladrão da cruz, que ele viveu uma vida inteira de iniquidades, de pecados, de crimes, então ele não teve tempo, não teve tempo de fazer boas obras, de fazer as ações. Ele só teve a fé, e a fé salvou o cara, só a fé. E eu queria deixar bem claro uma coisa, rapidamente: a fé, ela é mais importante do que as obras. E isso tem que ficar muito claro na sua cabeça, que a fé, ela é muito mais importante. Se você vive uma vida inteira de crimes, de satisfazer a sua própria carne, o seu próprio eu, mas no último momento da sua vida, se você tiver a oportunidade de você se arrepender e ter fé, você alcança a salvação. Mas uma pessoa que vive uma vida inteira de boas obras, de boas ações, sabe, ajudando, cara, e não tem fé, essa pessoa não alcança a salvação de modo algum, certo? Tem a religião que mais pratica boas ações, boas obras, são os espíritas. É uma vergonha pra gente. Os espíritas praticam mais boas obras que qualquer evangelho, qualquer outra religião. Mas eles têm fé na coisa errada. E eles não vão alcançar a salvação, infelizmente. Temos que orar por eles, certo? Só que agora imagina uma outra situação, certo? Imagina uma pessoa que é crente, um cristão, né? Igual qualquer um que está aqui assim. E uma pessoa que frequentou a igreja, que passou a vida inteira nos caminhos do Senhor. Só que, por um momento da sua vida, ela decidiu abandonar tudo. Falou assim: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de Deus, eu acredito em Deus. Ela fala assim: eu acredito em Deus, eu acredito que ela é o Senhor, o meu Salvador, só que eu não vou viver para Cristo, eu vou viver o meu jeito, entendeu? E acabou, mas eu creio que Ele é meu Deus. Aí eu queria te fazer essa pergunta, e a gente vai ver isso ao longo dessa palavra, desse estudo. Essa pessoa, ela alcança a salvação? O que você acha? Vai pensando aí, amém? E queria colocar alguns dados só para começar, né? Tem os dados do IBGE, eles são colhidos a cada 10 anos, né? Então, em 2020, eles teriam que ter os dados, né? Só que teve o Covid, então atrasou tudo, não lançaram nada. Mas eu queria mostrar alguns dados aproximados lá do Brasil de crentes desviados, certo? Ó, hoje, apenas no Brasil, não estou falando no mundo inteiro, estou falando no Brasil,
Existe entre 30 e 40 milhões de pessoas, 30 e 40 milhões de pessoas que um dia frequentaram alguma igreja e hoje não frequentam igreja nenhuma e nem vivem nada para o Senhor, tipo, vivem a sua vida. 30, 40 milhões. Aí, tipo, entre mais ou menos assim, para ter uma média, né? Uma igreja de 10 anos, que tem, tipo, 200 membros. Nessa igreja passou no mínimo 400 pessoas, no mínimo. Ou seja, 600 em total. E menos de 10% desses entre 30 e 40 milhões, eles retornam à igreja. Menos de 10%. Ou seja, a gente falando de 40 milhões, nem 4 milhões retornam para o Senhor. E eu queria mostrar esses dados para te mostrar, cara, o quão urgente é isso. O quão urgente. Por quê? Imagina, 36 milhões de pessoas que não alcançam salvação. Amém? E eu ficava pensando, cara, por que a pessoa ela para de frequentar a igreja? Por que ela para de seguir a Cristo, de seguir os caminhos do Senhor? Por quê, cara? Se ela, tipo, eu acreditava de todo o meu coração, se ela tivesse uma experiência forte com Deus, se ela sentisse o fogo de Deus, sentisse, sabe, aquela unção, aquele negócio, aquela coisa boa, falei, não, esse aí nunca mais vai se desviar. Esse aí já está selado. Esse aí não vai sair dos caminhos do Senhor, esse aí vai continuar. E eu queria que você abrisse com um texto em mim, queria que você abrisse comigo um texto, que fica em Hebreus 6. Hebreus 6, um pouquinho antes de Tiago. Hebreus 6, do 4 ao 8. Amém? E fala assim, é um pouco comprido, do 4 ao 8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Olha lá rapidinho no versículo 4, que logo no começo que ele fala, ora para aqueles que uma vez foram iluminados, certo? Ele não está falando de uma luz que brilha da pessoa, não, obviamente está falando de trevas e luz, né? Uma pessoa iluminada, uma pessoa que pertencia a Cristo. E por que eu estou falando que ela pertencia a Cristo? Porque logo após ele fala assim, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Não precisa abrir, mas em Romanos 8, 9... Só se você estiver anotando, né? Romanos 8, 9. Ele fala assim, entretanto, Paulo falando, né? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que ele está falando aqui? Que quem tem o Espírito Santo tem Cristo. E quem não tem o Espírito Santo não tem a Cristo. Então essas pessoas aqui que ele está falando em Hebreus, são pessoas que tinham o Espírito Santo. Pessoas que tinham Cristo, porque eles falam, são participantes do Espírito Santo. Mas ele continua e fala, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Quando ele fala é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, ele está falando que existe uma linha, né? Uma linha que não se pode cruzar. E essa linha é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando ele fala é impossível que sejam reconduzidos, porque tanta gente que sai da igreja e volta, ela se arrepende e volta. Mas ele está falando que é impossível você se arrepender, é impossível que eles voltem. E só é impossível, cara, se você blasfemar contra o Espírito Santo. Porque você não vai sentir vontade de se arrepender, porque o Espírito Santo vai te deixar, certo? Então, olha que são pessoas, ele está falando aqui, pessoas que são crentes, que foram iluminados, tiveram experiências com o Senhor. Mano, ele fala assim, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Cara, está falando de gente pentecostal, mano, gente do fogo. E aí, ele está falando que essas pessoas caíram. E no final ele dá uma ilustração, né, sobre a terra, e no final ele fala assim, seu fim é ser queimado. Então eu queria te falar que, cara, experiência não te leva para a salvação.
As experiências são boas, cara. Às vezes a gente precisa estar numa sarça ardente. Sarça ardente, né? Que fala. É muito bom, cara. A gente precisa. Isso aí dá um pano assim na nossa fé. Mas isso não te dá salvação. Isso não te leva para a salvação. A própria Bíblia te fala isso. E eu queria abrir com um texto agora que você vai ficar bastante nesse texto. É em Tiago. Vamos ficar bastante nesse texto, que vai ser o texto base. O texto que a gente mais vai focar na nossa palavra de hoje. Amém? E é um texto meio comprido. Fica lá em Tiago 2. Tiago 2, depois de Hebreus. E Tiago 2, do 14 ao 26. É bem comprido, né? E eu tava pensando assim, caramba, é um texto bem comprido. Como é que eu vou ler esse negócio inteiro para a igreja? Os caras vão ficar cansando, né? E aí, esses dias eu tava ouvindo um podcast sobre os grandes pregadores e tal, né? E aí o cara tava falando sobre Billy Graham. Mano, você não conhece Billy Graham? Começa a pesquisar quem é Billy Graham. Mano, mas ele foi um dos maiores evangelistas da história. Ele alcançava milhões, não foram milhares, milhões de pessoas, salvava milhões de almas. E o que tinha de especial na mensagem desse cara, mano? O que ele fazia? Se você tiver a oportunidade, ouve a mensagem desse cara. As mensagens deles eram extremamente simples. Extremamente simples. Ele pegava versos e falava quem que Deus era através da palavra. Ele mostrava quem que Deus era e só ia lendo a palavra, porque isso aqui não é só um livro, não é só um monte de papel, ou são só palavras, isso aqui é um livro vivo, cara. Isso aqui é o livro sagrado, é o Deus falando pra gente quem que ele é. Cara, eu tô trabalhando com um pastor, olha que privilégio, hein? Trabalho com o pastor e um grande homem de Deus também, que é o pai da Hiromi, o Jim. Os caras são homens de Deus, né? E eu aprendi uma coisa com o pai da Hiromi. Ele falou assim, cara, você lê a Bíblia por ler, isso é uma falta de respeito com Deus. E depois que ele falou isso, cara, eu nunca mais li a Bíblia do mesmo jeito. Nunca mais. Porque realmente isso aqui é Deus abrindo o coração dele e falando assim, eu sou desse jeito, é isso aqui que eu sou. Porque quem pode falar quem que Deus é? Deus é isso. Ninguém pode falar nada. Então ele mesmo tem que escrever uma carta, a Bíblia, para falar quem que ele é. E imagina, o pastor abre o coração dele para mim, através de uma carta, e eu ler por ler. Só, cara, essa é uma falta de respeito com ele. Então eu queria colocar isso no seu coração, quando você for ler a palavra, velho, lê com temor, mano. Não lê por ler, não. É uma falta de respeito com Deus. Amém? Abriram aí em Tiago 2? Do 14, ele começa assim, a gente não vai ler de uma vez, a gente vai ler aos poucos e a gente vai destrinchando, certo? Tiago 2, 14 ao 16, ele fala assim, de que adianta, meus irmãos, dizerem quem tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Então, o que são as obras? O que são essas ações? E o próprio Tiago já fala. Ele fala assim, de que adianta, meus irmãos? E ele começa falando, se um irmão ou uma irmã... Ele não está falando de familiar, assim, ele está falando de irmãos na fé aqui, na igreja. Ele fala assim, se ele estiver passando necessidade, tipo, precisando de comida, precisando de roupa, e você fala assim, Deus te abençoe, e não ajuda em nada. Cara, e ele fala, de que isso adianta? Então, a fé não são... Cara, é glorioso, é bonito de ver, tipo, missionários indo lá para a África, sabe, em grandes projetos. Missionários arriscando a própria vida para ir para a Coreia do Norte, para falar da palavra de Deus. Isso são boas obras. Isso são grandes ações. Só que o Tiago está falando aqui coisas pequenas. A gente ajudar o nosso irmão aqui. Cara, é inaceitável alguém do nosso meio aqui passar necessidade. Isso é inaceitável, mano. Não pode acontecer isso, não pode. Coisa do nosso dia a dia, nosso trabalho. Você tem que ser um trabalhador excelente, cara. Você, tipo, tem que ajudar na sua casa, tem que ajudar sua mulher, você tem que vir aqui a fazer um solde na igreja. Servir, isso são as boas ações. Não precisa fazer coisas excepcionais, os negócios, sabe? Não. Dia a dia, cara. Coisas poucas, mas constante. Vamos continuar. E aí ele fala assim, do 17 ao 18. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé.
Cara, a minha vida inteira eu acreditei, me ensinaram isso, que a salvação não se perde. A minha vida inteira aprendi isso. E então, tipo, quando convidava alguém para a igreja, eu já falava assim, mano, você tem que falar que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Que aí quando a pessoa falava, eu falava, já era. Isso aí já tá selado. O nome do livro, o nome no livro da vida nunca vai ser tirado. Eu pensava isso, porque foi o que me ensinaram. E o próprio Tiago fala que não. Ele fala, como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Tá uma fé morta. Como eu falei, existe o caso do ladrão. Ele não teve tempo de fazer as boas obras. Não teve, cara. Mas só a fé salvou esse cara. Mas no nosso caso aqui não, gente. No caso aqui, se a gente tivesse só fé, já era. Entendeu? E eles me ensinaram isso. A minha vida inteira. Que a salvação não se perde, que a salvação... Sabe, porque o cara falava assim pra mim assim, então Deus vai ficar tirando e colocando o nome no livro da vida? Eu falei, cara, eu fiquei pensando depois, Deus é Deus, mas isso aí pra ele não é nada. Ele fez o mundo em 7 dias, isso aí é um nome só, entendeu? Mas vamos continuar aqui. E aí ele fala assim no 19, você diz que crê que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Meu Deus. Não, depois que eu comecei a ler Tiago, cara, o Tiago começou a ser um dos meus autores prediletos. Ele fala assim na versão NVT, né? Nova versão transformadora. Quanta insensatez! Aí tem na NVI, NA, ele fala assim, seu tolo, insensato. Mas eu duvido que ele queria falar isso. Ele queria falar um negócio mais pesado assim, mas ele falou, não, é a Bíblia, né? Não posso escrever uma carta para meus irmãos que, não, eu vou me controlar. Ele falou, insensato. Mas eu duvido que ele ia falar isso. O que ele está falando aqui? Que os demônios creem que existe um único Deus. E eles têm medo. Ele está falando assim, os demônios, eles são mais inteligentes que você, seu mongoloide. Porque eles têm medo. Mas você não, você crê que tem só um Deus, mas você está vivendo a sua vida e não tem medo nenhum. Você é o todo-poderoso, o corajosão. Ele fala assim, seu insensato. Tem os demônios, porque eu ouço muito isso, né? Não, mas eu acredito em Deus. Nossa, eu ouço muito isso. Mano, não sei o que, eu tenho que voltar para os caminhos de Deus. Não, eu acredito em Deus. Aí já dá vontade de mandar. Legal, os demônios também. Tem um cara que sabe a Bíblia de cor e salteado. Sabe qual é o nome dele? Satanás. Ele sabe tudo da Bíblia, mais do que eu. E aí? Mas não falou isso, né? Porque já... Nossa, a pessoa já... Meu Deus, não é assim, tem que ser com amor. Tô falando aqui pra vocês que é todo mundo macaco velho já, certo? E aí ele continua lá no 21 até o 23. Daí dá um exemplo de Abraão, né? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Se liga naquela parte que ele fala assim, como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Isso na nova versão transformadora. Na nova versão... Na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revisada Corrigida, fala assim que a fé ela foi aperfeiçoada através das obras. E na versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje, fala que a fé se tornou completa através das ações. Então está falando aqui que a fé e as obras elas andam juntas, não tem como separar. Que para sua fé, você tem fé legal, só que para sua fé ser completa, você precisa das obras. Entendeu? A obra, tipo, se você só tiver obra e não tiver fé também não adianta nada. Entendeu? E o pastor falou um exemplo pra mim, cara, que pra mim eu acho que pra mim foi ótimo e pra você eu acho que vai ser perfeito. Imagina uma moeda de Gohakuen, sabe? Quentão, moeda de quentão. Imagina você pega essa tem dois lados, né? Tem um lado do imperador e o lado que tá escrito quentão. Aí imagina você passa uma lixa em qualquer um dos lados, deixa ela lisinha assim. E você vai lá no comércio usar ela. Ninguém vai aceitar. Os caras não vão aceitar. Não, isso aí não, mano. Se você raspar do quentão e dar só do imperador, com a cara do imperador, todo mundo sabe que é de quentão. Mas o cara não vai aceitar, porque tem que estar os dois lados bonitinho, né?
Eles tem que estar os dois lados perfeitos. E com Deus é a mesma coisa. A fé e as obras funcionam do mesmo jeito. Ele não vai aceitar só a fé e não vai aceitar as obras. Não. Tem que ser o combo, os dois juntos. É assim que funciona. E no outro versículo, o seguinte, né? Que fala assim, do 24. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Isso na NVT. Na NTLH, que é nova tradução da linguagem de hoje, fala assim que assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente pela fé. Então ele está falando de como que nós somos aceitos por Deus, né? Porque essa parte declarados justos, eu fiquei meio sem entender, né? Acho que na versão NAA fala somos justificados. Eu falei, que isso, cara? Mas na NTLH, que é um pouco mais fácil, ela fala, nós somos aceitos por Deus através das nossas ações e não somente pela nossa fé. Então, novamente, precisa dos dois, cara. Ele agora dá um exemplo. Ele fala assim, da Raabe, né? No verso 25 até o 26. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. E ele termina, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Esse versículo foi o que a gente lançou lá nas redes sociais, né? Então imagina um carro, cara, eu quero chegar agora lá em Osaka, quero ir até Osaka de carro. Se eu pegar só meu carro e não tiver gasolina, eu não vou chegar em Osaka. Ou eu comprar um barril inteiro de gasolina, mas não tiver o carro, eu também não chego em Osaka. E suponhamos que a gente não pode ir a pé, né? Tem que ser só através do carro com a gasolina. E imagina que o carro, que é a parte física, a parte que nós estamos vendo, o carro são as boas obras, certo? E a gasolina, que é a parte que fica dentro, a parte que nós não vemos, é a fé. E os dois se encaixam. Um sem o outro não vai. Nós precisamos das obras, da fé, do carro e da gasolina, certo? Eu queria dar um exemplo também, rapidamente. Quando eu me casei, né? Quando eu casei com a Thalita. A Luana foi lá em casa esses dias e a gente começou a conversar tal, e a gente começou a falar sobre a palavra, começou a falar sobre Deus e foi muito da hora. E aí, aquilo que eu falei, cara, tipo, eu tava moendo isso na minha cabeça, mas foi um negócio que eu mesmo depois eu fiquei, uau, louco. E foi o seguinte, eu entrei no dia do meu casamento, eu entrei naquela igreja, não foi na igreja, foi num salão, né? Mas eu subi naquele altar e eu tava solteiro, certo? E a Thalita também, ela subiu no altar e ela tava solteira. E quando nós descemos daquele altar, nós saímos de lá casados, né? O pastor, né, que foi o tio Miguel, pastor topzera, e também era nosso grande amigo, nosso conselheiro, né? Ele que foi o pastor lá da cerimônia. E no final, teve a cerimônia, foi muito legal. E aí no final ele fala assim, eu vos declaro marido e mulher, né? Aí beija a noiva. Mas ele falou assim, eu vos declaro marido e mulher. E naquele dia, a gente saiu de lá, eu marido, a Thalita esposa, né? Casados. Só que eu não saí de lá, eu entrei solteiro. E não foi de uma hora pra outra que eu saí de lá pronto, sabe? Um marido bom. E a Thalita também não saiu de lá, tipo, tava meio treinada. Mas ela não saiu de lá, tipo, uma esposa exemplar, boa. Não, isso aí foi ao caminhar, assim, foi aos poucos. Quando a gente casou, na nossa caminhada, no nosso processo, até hoje a gente está se aperfeiçoando. Eu quero me tornar um marido melhor e ela está se tornando uma esposa melhor. E com Deus é a mesma coisa. Nós, quando declaramos com a nossa boca que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, naquele dia nós tem salvação e nós somos declarados justos e filhos de Deus, certo? Mas só nós nos tornamos, primeiro a gente foi declarado filho e justo, mas nós nos tornamos filhos de Deus na caminhada. Porque a gente começa a se parecer mais, quanto mais a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a se parecer e se tornar. O DNA dele está na gente. Então a gente tem que ter características de Deus. Nós precisamos disso. Fica com um texto aí em Tiago, mas se não tiver Bíblia de papel, sinto muito, né? Mas fica com o dedinho aí. Vamos abrir em Apocalipse.
Apocalipse, capítulo 3. Fica com o dedo de Tiago, hein, que a gente vai voltar lá. Apocalipse, capítulo 3, do verso 5. Abriram aí, amém? Vocês não estão tristes não, né? Tá todo mundo feliz, né? Amém. É uma palavra meia... mas é o Senhor falando. Amém? E ele fala o seguinte... Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha a primeira palavra. O que está escrito aí? Vitorioso. Vitorioso, o vencedor, aquele que permanece. Algumas versões falam. Ele não está falando... Ah, rapidinho. No mesmo capítulo, capítulo 3 de Apocalipse, verso 21, ele fala: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Cara, isso aí é simplesmente Jesus falando, tá? Só para você ter uma noção. Isso é o próprio Jesus falando assim, ó. Ao vencedor. O vencedor que vai dar... Vou colocar o nome no livro da vida e nunca mais vou apagar. E é o vencedor que eu darei o direito de sentar comigo no meu trono. Você é louco, mano. E ele não está falando de pessoas que só participaram da corrida, que a nossa caminhada é uma corrida, né? Eu não sei se já participou de competição, né? Eu sempre participei de competição, era muito competitivo. Futebol, natação, Muay Thai, eu sempre participei de competições. Mais de futebol, né? E eu não sei se você sabe, mas... Você lembra, não sei se você participou, mas nos campeonatozinhos... geralmente eles dão as medalhas boas, assim, primeiro, segundo, terceiro colocado, né? E aí, que é criança, né? Aí as outras medalhas, eles dão uma moedinha desse tamanho aqui, escrito honra ao mérito, e uma fitinha azul assim, parece bagulho de presente. Cara, eu odiava aquele negócio, eu preferia não ganhar nada. Eu falei, isso é humilhante, porque se eu dava 3 dias já tava tudo enferrujado, sabe? Bagulho, uma porcaria. E com Deus, cara, com Jesus ele tá falando assim, ó... Não é o cara que só participou, não, que vai ganhar a medalhinha do honra ao mérito. Com Jesus não tem essa, cara. Com Jesus é o vencedor. Aleluia. É só o vencedor. Cara, o pastor uma vez falou assim, cara, a Nova Jerusalém, ela é pequena. Se for comparar, tipo, todas as pessoas que, tipo, do começo da criação do mundo até o fim, é pouquíssima. Eu não lembro o tamanho, mas eu lembro que é pequena para tanto de gente. Porque não é qualquer um que vai entrar nesse lugar, gente. É só os vencedores, são só os vencedores. Ao vencedor. Ó, continua. Lembra que eu falei para deixar o dedinho lá em Tiago? Abre lá em Tiago de novo lá. No capítulo 1. Capítulo 1. E ele fala no verso 12 assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meu Deus do céu. Ó, a palavra, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né? A palavra perseverar, do latim, perseverare, que significa alguns sinônimos. Persistência de quem não desiste, insistir, obstinar, continuar, incapaz de desistir, continua perseverando, permanecer ou insistir em alguma coisa específica. E o contrário de perseverar é renunciar, abandonar. Ele não está falando do homem aqui, cara, que simplesmente vai empurrando essa corrida com a barriga, não, cara. Ele está falando que o homem que persevera, o homem que permanece, o homem e a mulher, tá? Que insiste, que fica ali, que está ali na... Mano, como é que fala? Na linha de frente. É esse que é o vencedor, é aquele que persevera, é esse que vai entrar lá, cara. Não é qualquer um. E em Tiago 5, no livro de Tiago ainda, a gente está bastante Tiago, mas está sendo bom. Tiago 5, do 19 ao 20. Vocês estão entendendo? Alguém está pegando aí? Amém? Amém? Meu Deus. E ele fala assim, do Tiago 5, versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Cara, eu estava lendo isso aí, acho que foi ontem eu estava lendo isso aí, estava lá na minha cama lendo, e eu fiquei olhando para esse versículo, sem brincadeira, acho que uns 10 minutos. Cara, é tudo mentira falar que quem é desviado que vai para o céu. Não vai, mano. Em Tiago está falando
Se você se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta o salvará da morte. Cara, o desviado, esses 30, 40 milhões de pessoas que eu falei que estão afastados, cara, eles estão condenados à morte eterna se eles não tiverem a oportunidade de se arrepender. E se liga na urgência disso. Agora, o que você pensasse, cara, nos seus amigos, sabe, que um dia frequentaram a igreja, que um dia, sabe, caminharam com o Senhor, tiveram um relacionamento com Deus, que isso é o mais importante. Pensa nos seus amigos, nos seus familiares, no seu tio, na sua tia, no seu primo. E, cara, pensa nessas pessoas, se a própria palavra está falando, os desviados, aqueles que não se arrependerem do seu desvio, cara, eles não vão ser salvos da morte. E quem trouxer o pecador de volta o salvará da morte. Então ele está falando que tem que ter pessoas, mano, que vão falar, mano, acorda pra tua vida, velho. Acorda pra vida, que não é só qualquer um que vai entrar lá, não. É o vencedor. Uma vez o pastor deu um exemplo de um cara que tava vivendo a vida dele normal. Ele falou assim, no último dia, no último minuto da minha vida, eu peço perdão por meus pecados e aí eu vou pro céu, porque Deus é misericordioso. E Deus é misericordioso mesmo. Isso é verdade. Mas Deus, ele já tá vendo tudo isso aí, tá vendo o coração do cara. E para alcançar arrependimento, não é facinho assim alcançar arrependimento. Me arrependo lá. Não, arrependimento não é só chorar, cara. Arrependimento é você, sei lá, mas se arrepender mesmo. É um negócio forte. Amém. Fica com o dedo em Tiago aí. Mas vamos agora para 1 Timóteo, do 6 ao 12. 1 Timóteo 6 ao 12. Amém? E fala assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Cara, ele tá falando assim, combata o bom combate. A nossa caminhada com Deus não é um tiro único, não. Que a gente pega, dá um tiro em Satanás e já tá tudo certo. Não, ele tá falando de combater, é luta, é diário. Ele continua falando assim, tome posse da vida eterna. Eu falo, mas eu achei que a vida eterna era de graça, só ir lá catar. Uma vez me falaram um negócio que eu fiquei pensando, mas depois entrou na minha cabeça. Não sei se vai entrar na sua cabeça agora. Mas ele fala assim, a vida eterna é de graça, né, e pela graça do Senhor. Mas não é grátis. Alguém entendeu aí? Tá falando que não é assim que você alcança a vida eterna através da sua fé e tal, mas você precisa abrir mão de muitas coisas, precisa renunciar a algumas coisas. E não são coisas de grande valor, não, são coisas de pequeno valor. Você renunciar a sua bebida, você renunciar ao seu cigarro. Mas é muito difícil. Cara, mas tá bom, você fica com o seu cigarro aí e perde a vida eterna. Olha a troca que Deus faz, mano. É injusto. São coisas de pequeno valor, mas não é de grátis. Não é grátis. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos, pagar o preço. Certo? E é um combate, não é uma luta única, assim, não, só uma guerra. A gente está numa guerra constante. E nós só vamos parar com essa guerra quando Jesus Cristo voltar. O pastor, ele estava falando uma vez um dia lá no serviço. Ele falou assim, cara, eu gosto de viver. Eu amo viver aqui na terra. Eu gosto dessa vida. Mas eu não vejo a hora de ir pro céu. Não vejo a hora de, acabar com essa peleja, essa luta. E aí eu nem falei nada assim, né? Mas, na hora eu pensei assim, né? Não, eu quero ir pro céu assim, mas eu falei, Deus, não volta agora, não. Não volta agora, Jesus, porque, cara, tem tantos amigos meus, tem tanta gente, tantos familiares que, já caminharam com Cristo, um relacionamento, que me inspiraram. E hoje eles estão totalmente, desfocados, totalmente fora dos caminhos do Senhor. Cara, essas pessoas elas não vão alcançar a salvação de forma alguma. E se Jesus voltar agora, já era para elas. Já era. Só que depois, né, claro, eu fiquei pensando, também como que vai ser o céu, né? E aí meu coração começou a se encher de saudade. Eu nunca fui pro céu, mas eu sei que o céu é top porque a Bíblia fala que é top. E aí teve uma hora que eu comecei a chorar no meio do serviço de saudade de ir pra casa, de saudade de ir pro céu. Eu falei, Deus, eu não vejo a hora de ir, eu quero ver tudo, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Mas
Mas não vem um pouco, espera só um pouquinho. Espera mais um pouco, porque tem tanta gente ainda que precisa ouvir do teu amor. Precisa se arrepender, Senhor. Por favor, aguenta mais um pouco aí. A palavra fala que os céus estão segurando, Jesus. Eu falo, segura mais um pouco. Amém. E vamos abrir em Hebreus 11:10. Hebreus 11:10. Um pouquinho antes de Tiago. É um livro antes de Tiago. Uns 10, acharam? Ele fala assim. Tá falando sobre Abraão, né? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, ele fala assim, que porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Cara, Deus está falando tudo isso essa noite pra gente, não é pra gente desanimar, não é pra gente ficar tipo, nossa, mano, mas entrar no céu é muito difícil, nossa, não é pra... Não, ele quer trazer esperança, ele quer que a gente, cara, vá com sangue nos olhos atrás da nossa linha de chegada. E a nossa linha de chegada é o quê? É a Nova Jerusalém, é lá que a gente vai viver. E é o que ele fala em esse Hebreus 11:10, que eu acho muito louco, da qual Deus é o arquiteto, na NAA fala, e construtor. Ele não está falando que, tipo, foi os anjos que construíram. Ele não está falando que, sei lá, foi os anjos que deram uma ideia de como que ia ser. Não, ele está falando que ele mesmo pensou na cidade. E não foi qualquer pedreiro que fez, não. Foi Deus. Está construindo. A Nova Jerusalém é Deus que está construindo. Aí eu imagino ele fazendo na minha casa lá. Um pouquinho de glória. Aí mais um pouco de glória. Vou passar agora uma mão de muita glória. Imagina, velho, minha casa ia ser maravilhoso lá. Eu creio. Eu, tipo, viajei para bastantes lugares já, né? Não muitos lugares, mas alguns lugares. Não sei se você já teve a oportunidade para ir para uma cidade grande, assim, né? Tipo, metrópole, assim, bagulho grande. Brasil, São Paulo é uma cidade muito grande, né? A gente já foi para Roma, cidade muito grande. Xangai, nossa, aquela cidade de Xangai, meu Deus do céu, lá vai ser um dos primeiros lugares que, tipo, a galera vai ter a marca da besta, porque o negócio é muito tecnológico lá, velho. E tipo, eu vi umas belezas naturais, né? Tipo, fui na Tailândia, negócio, água, parecia uma piscina, foi tudo maravilhoso, né? E eu olho aquilo tudo assim, aquelas construções de cidade grande, e eu fico, caramba, mano, o homem, ele é impressionante. Como lá em Dubai, eu nunca fui em Dubai, mas olha os prédios lá de Dubai, cara, como que esses caras construíram isso tudo? É um negócio impressionante, eu fico impressionado olhando aquilo tudo lá. E foram homens que construíram. Agora imagina uma cidade que Deus, ele é o arquiteto, cara, e Deus, ele que construiu. Mano, você é maluco, mano. É um negócio de louco. Deve ser uma cidade maluca, tipo, gigantesca, assim, um negócio muito lindo, muito maravilhoso. E Deus, ele não tá falando essas coisas, eu falei, pra gente desanimar. Não, ele tá falando assim, olha, é isso que tá te esperando, cara. Mas você não pode ser de qualquer jeito, não vai ser qualquer um que vai entrar lá não, cara. Vai ser os caras que perseveram, os caras que não desistem, os caras que permanecem. Os homens e mulheres que, sabe, colocam na linha de frente, que se não se desviam. Esses vão alcançar os vencedores, cara. Não só os que permanecem, os que vão lá fazendo a corridinha lá. Já viu aquelas corridas? Tipo, lá do Brasil tem bastante, aqui no Japão não sei. Mas tem a galera que só vai pra brincar, né? Que vai lá tranquilinha, assim, veste fantasia, só pra passear. E tem os caras da elite que ficam lá na frente, que sai na largada correndo que nem um maluco pra linha de chegada, porque ele quer ganhar. E os caras que vão ganhar é os caras que saem que nem uns malucos, os caras que treinam. É esses que a gente tem que ser, não os caras que vai lá só pra participar e ganhar a medalhinha de honrar o mérito. Não, a gente tem que ser campeão, cara. A gente tem que ser vencedor desse negócio se a gente quiser chegar lá na Nova Jerusalém. Não vai ser qualquer um que vai entrar lá, não. Então que isso fique no seu coração, que a fé, apenas a fé, ela não vai te salvar. Pra nós aqui, né? Existem casos e casos, como eu falei, né? A pessoa, se alcançar a salvação no último minuto da vida dela, ela alcança, ela se arrepender. Mas nós aqui, nossos amigos, nossos familiares, que nós conhecemos a palavra já, cara, só a fé não vai te salvar. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, e a palavra é a verdade. Amém? Que isso possa ficar no seu coração, que você não venha sair daqui triste, viu? Mas saia daqui com sangue nos olhos de que, tipo, eu vou alcançar esse negócio aí.
Eu vou alcançar, eu vou ser o vencedor, eu não vou ser um perdedor não, amém? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar um pouquinho. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração essa noite, Deus. Obrigado porque nós precisamos ouvir isso, Deus. Nós precisamos acordar às vezes, receber um chacoalhão, Deus, de que é de graça, é pela graça, Senhor, mas não é fácil. Não é fácil, Deus. Nós precisamos renunciar a muitas coisas, Deus. Eu queria te pedir neste momento, Senhor, não só para as pessoas que estão aqui, Pai, mas para todos os meus irmãos, Pai. Não só os que estão ouvindo a mensagem, mas todos aqueles, Pai, que estão desviados, aqueles que estão longe do Teu caminho, Deus. Pai, o Senhor tem urgência, o Senhor está vindo, Jesus Cristo está voltando e Ele tem urgência, Ele anseia, sabe, que os filhos dEle voltem para sua casa. Então, por favor, eu venho te pedir, Espírito Santo, vai incomodando, vai quebrando o coração dessas pessoas e traga eles para o teu caminho de volta, Deus. Sabe, coisas de pequeno valor que a gente fica cego, sabe, Deus, de achar que isso é um prazer, mas são prazeres vazios, Deus. São prazeres vazios que não levam a gente a lugar nenhum. O prazer dele, isso, o resultado vai ser a morte, Senhor. Então, por favor, Senhor Jesus, que nossos corações, Pai, nossos corações venham estar voltados para Ti, Deus. E que a gente não tenha só um pensamento de tipo, eu quero participar da corrida. Não, Senhor, mas que seja um pensamento de tipo, eu vou vencer essa corrida, eu vou combater o bom combate. Por favor, Deus, toca o nosso coração, Pai. Coloca essa responsabilidade no nosso coração. A gente viu hoje que quando nós declaramos com a nossa boca que nós somos, que nós reconhecemos que o Senhor é Cristo, que o Senhor é o nosso Salvador, aí sim, nós somos declarados justos e filhos de Deus. Mas nós nos tornamos filhos na caminhada, no dia a dia, Senhor. É convivendo, é te conhecendo mais, Jesus. Então, por favor, Senhor, coloca essa responsabilidade no nosso coração. Coloca essa responsabilidade no nosso coração, Deus. Por favor, Senhor. Que a gente não venha ter uma vida mediana, não, mas que a gente tenha uma vida totalmente focada em Cristo, totalmente apaixonada nele. A palavra fala que a vida eterna é conhecer Jesus. Que todo dia a gente venha te conhecer mais, Jesus. Cada dia mais, que sabe, a Nova Jerusalém, que vai ser maravilhoso, sabe, as construções, sabe, tudo que o Senhor está fazendo pra gente vai ser muito bom, mas que isso não seja só a nossa, sabe, o nosso foco, mas que o nosso foco lá seja a Tua face, Jesus. Sabe, que a nossa esperança que a gente está combatendo aqui, tudo essa nossa caminhada, essa peleja, Deus, seja, sabe, visando a Tua face, Jesus, te conhecer lá e chegar lá e te abraçar, sentir o Teu aroma, sabe, o Teu perfume maravilhoso, Senhor Jesus. Então, no nome de Jesus eu te peço, abre o nosso coração e queima o nosso coração, Deus, queima e nos faz vitoriosos. Espírito Santo, o Senhor que nos ajuda a ser vitoriosos. Então nos ajuda, Espírito Santo. No nome de Jesus eu te peço. No nome de Jesus.